Bom, pessoal, o índice ele desenrolou desse comportamento errático que a gente tinha aqui, mas eu quero mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês. Quando a gente afasta o gráfico, a gente vê que temos uma linha de tendência. Quando temos um comportamento errático, como o de hoje, a gente tem que adotar um operacional para esse comportamento. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês, um operacional bem legal para esse tipo de comportamento do preço. Então aqui temos a linha de tendência, ela foi violada. Quando perdemos a linha de tendência, não poderíamos ter voltado acima dela. Então, o ideal seria demonstrar aqui força, fraqueza dos compradores e força vendedora, fazendo um pivô de queda para testar esse fundo prévio aqui. Muito bem, essa barra aqui, ela foi uma barra que entrou volume financeiro, foi uma barra expressiva. Então, o preço ele abriu nessa mínima, fechou nessa máxima, com 420 pontos. Isso daqui demonstra força compradora. Olha como essa barra aqui, ela serve como um ponto importante para o próximo comportamento do preço. Então o preço está trabalhando dentro dessa barra. E quando o preço tenta violar a linha de tendência e a abertura dessa barra, que foi importante, olha o que acontece. Imediatamente, os grandes players que compraram aqui defendem o preço nessa região. Que região que é essa? 112 mil pontos. Né? Então é um ponto importante. Você tem que ver que o mercado ele não está querendo cair. Então ele está na região de máxima do dia anterior, não consegue cair até esse patamar aqui, que seria o próximo ponto de suporte. Ou seja, se ele não quer cair, ele vai querer subir. E a gente aguarda um sinal de compra. Como o comportamento está errático, se você diminuir o time frame para tentar identificar comportamentos melhores, ele vai te dar muito mais entradas. E como o comportamento está errático, essas entradas vão ser mais complexas. A gente tem bastante robô trabalhando aqui dentro quando a gente cai para o gráfico de 1 minuto, gráfico de 2 minutos. Tá? Eu, particularmente, quando o time frame está bem errático, eu subo um patamar acima. Se eu estou operando 5, eu vou para o 10, que aí vai me dar menos entradas e entradas mais assertivas. Então eu espero o preço vir até essa região para ver se de fato ele vai fazer uma movimentação dessa forma aqui, ó. Pavio superior, tinha que ter deixado, e o próximo candle vendedor demonstrar fraqueza para vir até essa região aqui. Não aconteceu esse pivô de queda. O que aconteceu? O preço voltou, deixou aqui uma barra interna dentro dessa barra vendedora, fechando próximo à sua máxima. Então, poderia ter considerado uma entrada nessa região com stop abaixo dessa mínima aqui, ó. Seria um trade inteligente, porque aqui você está comprando junto com os grandes players. Outra entrada seria aguardar, se você não quer uma entrada com stop tão longo, que é 300 pontos, aguardar uma barra menor, por exemplo, essa barra interna aqui, ó. Foi uma barra interna após essa barra vendedora, indicando que os compradores retomaram o controle. Se perdermos essa mínima, poderia sim entrar bastante vendas, porque aqui talvez tínhamos vendedores posicionados, mas não perdeu. Então ele rompeu a máxima, o que dá o quê? Um stop barato para os compradores, porque o stop está aqui, ó. Como temos um stop barato e um alvo proporcional, ó, temos aqui 250 pontos de stop para a máxima do dia até então são 295 pontos. Isso daqui chama a atenção e atrai os compradores. Então, no mínimo, a gente quer visitar proporções dessa primeira puxada que fizemos de alta, dessa mínima até essa máxima, tá? Bom, se é proporção disso daqui, a gente vai medir com Fibonacci. Uma forma de medir seria colocar Fibonacci de preço, projeção, né, daqui até aqui e soltar no rompimento. Olha o 100% como é um ponto de realização e entra pavio nessa região aqui, porque os players estão realizando. Se a gente passar, muito provável que a gente vá lá no 61,8, tá? Outro ponto que a gente tem que considerar é que a gente fez um micro pivô aqui, vocês conseguem enxergar? Movimento de expansão, movimento de retração, movimento de expansão. Muito interessante. Então, dessa forma, vocês conseguem pegar as armadilhas do mercado em regiões estratégicas.
Armadilhas contra a tendência existem? Existem, mas vão ser mais arriscadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma. Ó. O preço tentou romper a máxima do dia até então, que era aqui nesse ponto, ou aqui nesse ponto. Vou colocar essa daqui. Tentou fazer esse rompimento de máxima, não conseguiu. Em algum momento esse candle ele abriu aqui, estava rompendo essa máxima e imediatamente foi frustrado e fechou nesse patamar. Poderia sim ter considerado uma entrada perdendo a mínima desse candle, tá? Perdendo a mínima desse candle aqui. Só que é muito mais arriscado. E aí você tem que sair talvez no alvo de 1 para 1, porque você tem uma linha de tendência, o stop estaria aqui. Se o stop estaria aqui, o seu risco é isso daqui. Seu alvo tem que ser, no mínimo, essa quantidade aqui para baixo. Mas olha como o preço não vem de uma vez. Aí, se ele passa, a gente pode pegar 50% a mais, por exemplo. Daqui até aqui temos um FIBO, solta 50% a mais. Você está saindo de forma inteligente nessa região aqui do preço. Tá? Só que aí é muito mais arriscado, vai com muito mais dificuldade. Você está violando já essa barra vendedora, essa barra compradora, onde grandes players compraram. Foi um movimento expressivo. E aqui temos o preço se desenrolando muito mais fácil para os compradores. Tá? Então essa contribuição que eu queria deixar com vocês. Quando o comportamento está errático, você opera a favor da tendência, mas não acredita nos rompimentos contra a tendência. Esses movimentos eles podem acontecer violando regiões de linha de tendência ou barras importantes como essa daqui.